Cláudia Botilho, é isso, né? Boquille. Na verdade, nós resolvemos fazer essa live porque as pessoas estão muito isoladas, as pessoas estão depressivas, desesperadas. Eu, pelo menos, recebo muitas mensagens das pessoas desesperadas porque não sabem o que fazer nesse momento difícil. Então, eu convidei a Cláudia para que ela possa falar também um pouco dos aspectos dos planetas, né, Cláudia? Porque você esteve comigo na MKK, no programa da TV da MKK, e eu me lembro que você falou que nós iríamos ter 3 planetas, acho que eram 3, que traria para 4, 3, e nós teríamos problemas. Você falou alguma coisa. Era um monte de planeta, eu não lembro quais. E tem a ver com essa epidemia, com a pandemia? Totalmente. O que eu ia falar é de coisas acontecendo, disputas de poder e maluquice, está acontecendo exatamente nessa grande conjunção. E quando eu fiz um vídeo lá no YouTube falando do Ano Novo Astrológico. E nesse Ano Novo, eu tinha dito que os aspectos de Netuno, que é o planeta que rege toda essa parte de medicina e tal, era uma coisa mais fraca. Eu fiquei com medo de falar isso, mas mesmo assim eu falei. E depois, quando eu fui ver realmente, a parte de pandemia é efeito, não é causa. Então, tudo isso é um efeito de tudo que está por trás, de toda essa. A gente não tem a gente tem espinha na cara quando a gente come um monte de porcaria, que é o corpo querendo expulsar aquele monte de coisa. Claro. Então, é bem esse tipo de. É bem isso daí. É verdade. Mas também a Terra estava adoecida. A mãe natureza sofrendo muito, né? As pessoas desrespeitando muito também, sabe? Sendo menos humanas, né? Eu entendo que esse vírus veio para curar. Na verdade, é um vírus que veio para curar, para renovar as pessoas. Você vê assim também? Como é que você vê? Sim, tudo vê assim. E eu vejo assim quando o entrou em erupção novamente. E eu fiquei muito feliz com essa erupção do Krakatoa, porque para nós esotéricos, isso quer dizer isso é uma boa predição, uma boa premonição, digamos assim. Da outra vez que ele entrou em erupção, que foi em 27 de agosto de 1883, logo depois, 18 dias depois, 19 dias depois, o fundador da Eubiose nasceu. Então é o seguinte, estava falando do vulcão Krakatoa. Da outra vez que ele entrou em erupção, ele mostrou para gente o nascimento do professor Henrique José de Souza, que é o fundador da Eubiose, e nós esotéricos ficamos muito felizes, né? Até porque, pela lei da polaridade, como diz o Caibalion, o livro de cabeceira de todo mundo para o resto da vida, onde tem muita luz, tem muita sombra. Onde tem muita sombra, tem muita luz. Então, você pode perceber que depois da tempestade vem a bonança. E é exatamente isso. Então, teve o Krakatoa, que foi uma calamidade assim para a Terra, digamos assim, mas veio uma pessoa boa e justamente o que o professor Henrique fez, construiu, fez de evolução nessa parte esotérica, tudo é uma coisa incrivelmente válida. Então, agora eu vejo que o Anak Krakatoa, que é o filho do vulcão Krakatoa, ele apareceu aí mostrando a que veio em 2019. E agora, o Krakatoa pai, digamos assim, resolveu fazer uma erupção. E não só ele. Tiveram 15 vulcões que, mais ou menos ao mesmo tempo, eles entraram em erupção. Então, é realmente um movimento da Terra muito, Sim. muito grande que aconteceu. E esse movimento a gente tem que ver como sendo uma coisa boa, porque a gente está tirando valores que não valem mais para a vida. Você viu a quantidade. Agora, todo mundo, nós estamos numa mudança, nós vamos ter que trocar a casaca, trocar tudo, limpar, sabe, renovar, como você está falando.
Não adianta querer Você ficar. viu a quantidade de coisas que a gente tem na nossa vida e que a gente não precisa? Roupa, sapato, objetos. Exatamente. Então, assim, eu tenho 2 carros para quê? Se agora eles não estão saindo. E a gente vê o que é importante: a comida, o amor e a evolução espiritual. Que as pessoas que não estão bem resolvidas estão surtando. Eu brinquei até com uma amiga, falei, e agora, se ganhar na loto, para onde é que você vai? Não dá para ir para lugar nenhum. Se você tiver uma para onde você vai voar, meu filho? Então, é isso que está acontecendo. É um momento de todos, ricos, pobres, negros, brancos, não importa a cor, a raça, a religião, se unir, Sim. pensar de forma diferente, olhar o mundo, olhar a mãe natureza, respeitar a mãe natureza, porque o ser humano estava destruindo, ainda destrói, né? Totalmente. Esse vírus veio realmente para um renascimento, né? Eu entendo assim. E é kármico, né? Na verdade, é kármico. Você entende que ele é kármico ou não? Na verdade, assim, ele é um resultado, ele é uma colheita, né? Então, tudo bem, a gente teve algumas pandemias em 1720, 1820, 1920, 2020. Então, acaba sendo alguma coisa cíclica, mas é mais importante a gente olhar o que está por trás dessa pandemia. Porque Sim. a medicina está aí, já está resolvendo. Agora tem um vermífugo, além da azitromicina e a cloroquina, não sei o quê. Enfim, isso daí está se resolvendo. Mas e os chefes de estados? Como que eles estão lidando? Economias sendo quebradas. Teve uma semana aí que, segunda-feira, uma pessoa, eu falando com terapeutas, segunda-feira e terça, pessoas em pânico. Quarta, um suicídio. Quinta, uma pessoa que teve um infarto porque ficou nervosa. E sexta, mais uma outra coisa que eu não aconteci, não me lembro bem. Eu falei assim, caramba, quantas coisas decorrentes do medo, né? O medo, na verdade, todos temos um pouco de medo, mas nós temos que dominar isso, né? Nós temos que não ter medo. Não adianta, agora nós temos que ter coragem, pensar positivamente, ter um padrão pensamento quando você acorda de manhã, né? Toma seu banho, maqueia, passa uma maquiagem, põe uma roupa, fica bonita, mesmo que for para ficar em casa, porque é uma valorização da sua pessoa. Se você fica Uhum. sem maquiagem, de moletom o dia inteiro, aí vai te dar depressão. Você Não dá, começa. né? Aí dá depressão. Aí, minha filha, aí você esquece. Então, e de repente está usando umas pedrinhas aí, né? Um quartzo verde, pendurado assim para equilibrar mais os seus chakras. Mas você sabe que eu sonhei com o mentor há A mais minha de um mês. espada de Arcanjo Miguel. Olha, e também usar uma espada de Arcanjo Miguel para te proteger, não é? Mas você sabe que eu Sim. sonhei com o mentor há um mês atrás, tanto que eu gravei um vídeo, tá no meu canal, que ele me dizia, então, eu sonhei e vi esse mentor que me falou. Ele mostrava um tubo de ensaio para mim e dizia assim: calma, calma, a cura existe, já tem a cura, calma. E ele mostrou aquilo para mim. Aí, quando foi, acho que uma semana depois, o Trump começou a falar daquele remédio. E, na verdade, já existe. E os cientistas vão descobrir. Breve, Sim. breve. Acredito que até setembro a gente tenha algo aí paliativo, né? Eu não estou dizendo que seja uma vacina que vai vir, mas vai ser algo que vai complementar o uso desse outro remédio. Você viu isso também nos seus mapas, no seu trabalho? Você viu Na alguma verdade, coisa? assim, isso são outras coisas que estão por trás e que a gente tem que superar, não só na parte da astrologia mundial, como a gente pessoalmente, o que que a gente tem que fazer. Tá. Então, muitas pessoas já devem ter visto o seguinte: o que que eu tenho que mudar nessa quarentena? O que que eu estou fazendo? Eu estou revendo meu relacionamento com meu marido ou não? É, o pico da Covid desde 21/3. O que vocês acham? E a cada hora vão falar de um momento. Então, já que a Alessandra perguntou disso agora, só falar disso agora, tá? Que eu queria falar de abril. O mês de abril é um mês extremamente pesado para o mapa do Brasil. Isso É, daí, quando
Você viu isso daí também, ô Suzy? Eu vi que abril ia ser péssimo, muitas mortes, não ia ter jeito. O abril todo negro, todo escuro, sem luz para mim. E vi só que em maio, talvez no meio de maio, as coisas vão começar no fim de abril para maio, aí vem o sol, que começa a clarear um pouco esse entendeu? Então eu vi que abril realmente ia ser terrível, e está sendo. Para todo mundo, para quem está doente, para quem está em casa, já abril, que abril realmente péssimo para mim. Você também, né? Sim, mas aí que tá. O que que a gente tem que aprender em abril? Então vamos lá. Em abril, o pessoal estava falando entre o dia 4 e o dia 5 de abril sobre a conjunção Plutão-Júpiter. Aí o pessoal falou dos portais 4 do 4 de 2020, que soma 4, que não é 4, é 12, porque é 3 vezes 4. E aí, para você fazer mentalizações, ok. Todas as mentalizações, todas as coisas que você vai fazer para as pessoas se conectarem com o seu Deus interior, tudo é válido. Claro que muito dessas coisas você tem que separar o que, que é misticismo barato e o que, que é verdadeira conexão. Porque o Plutão é o quê? O Plutão ele é o verdadeiro Krakatoa. Tá. Então, ele é Hades, o Senhor dos Infernos, no mundo avernal, e ele vem para o Olimpo. E ele vem para o Olimpo e fala assim: poxa, vocês têm que fazer a sua reforma interior. E assim, reforma interior é no micro e é no macro. Então, é minha e é do planeta também que eu tenho que fazer. Só que assim, Plutão é muito duro. E aí ele tem a esposa dele, Perséfone, que é o lado feminino, que dá uma expressividade mais suave para a coisa. Então, tem que olhar os dois lados, não ser nem tão truculento e também poder entender que quando a gente faz uma integração em Yang, a gente consegue fazer essa transformação melhor. Sim, sim. Então não é só aquela coisa, disputa de poder, o cara da China, o cara da Alemanha, o cara lá dos Estados Unidos, da Coreia do Norte, todo mundo querendo se matar. Aqui no Brasil, não precisa nem falar que a gente está se matando já faz tempo. E tudo para quê? Para você ganhar uma discussão, quer dizer, sem propósito nenhum. Então é mais para a gente olhar para dentro mesmo. Finalmente, Kita, entrou, hein? E é para a gente olhar mais para dentro, para a gente poder entender o que está acontecendo para a gente. E no macro, esse Júpiter-Plutão, ele mostra tanto essa transformação interna, só que Júpiter, como ele traz todos os valores, e assim, ele dá um incentivo para você realizar. Então, esse incentivo tem que ser o quê? Tem que ser divino, não pode ser baseado nos seus desejos mais carnais, digamos assim. E aí, com isso, eu posso fazer o quê? Fazer a minha cura. Porque a cura nada mais é do que o quê? A gente se conectar com Deus. Exatamente. Está conectada lá com o universo, ó, em equilíbrio, com pensamentos bons e trazendo essa força positiva para a Terra, né? Não pode ficar com a cabecinha aí, sabe, doente, sem motivação. Está sendo difícil? Está. Mas eu acredito que maio, você também viu maio um pouco melhor? Eu vi que maio fica um pouco melhor, ainda é um isolamento pequeno, porém um pouco melhor para a gente poder sair um pouco mais de casa, quem sabe? Sim. Olha, eu tô até com o mapa da lunação de 22 de abril, que a gente vai ter uma outra lua nova no dia 22 de abril. Lembrando que as luas de final de março, final de abril e final de maio são as que estão reduzindo o aspecto do grande eclipse, que teve um eclipse dia 26 de dezembro, o pico foi agora no dia 24 de março, e agora no dia 24 de junho, dia de São João, nós vamos ter um outro eclipse. Então, exatamente compartilhar, exatamente os valores da Era de Aquário que estão sendo pedidos. E aí, quando a gente pega essa alunação, a gente, inclusive, está com, digamos assim, os combatentes, que seriam os planetas Mercúrio, Vênus e Marte, que são os que estão mais pertinhos da gente.
E eles estão num ótimo aspecto, eles estão num aspecto bom, e até o dia 22 Mercúrio já vai embora, porque Mercúrio é rápido, mas continua Vênus e Marte. Então vamos traduzir o que significa isso. Ao Vênus, imagine você refletindo melhor, ele governa o cérebro e você faz o pensamento tornar consciência. É quando você conecta o material com o divino, é a semente da sua vida espiritual. Então você tem esse daí, que é Mercúrio, que é Hermes, que transmita, comunica. Imagine você comunicando essas coisas para todo mundo, ou você conversando para você adquirir essa consciência. Aí você pega Vênus, que é Afrodite, a bela, né, do amor, e aí você tem o verdadeiro amor, que não são as paixões carnais, porque as paixões emocionais, elas são verdadeiras, elas destroem a pessoa, emocionalmente falando. Sim. Que ela mais se adapta e entende o amor divino. E você pega isso e junta com a força divina, força de vida. Só que a força de vida é assim, a gente tem, como é que eu poderia mostrar aqui? A gente tem aqui aquelas coisas da lei de Newton. Então eu tenho a caixinha aqui. O Marte, essa força que vai fazer isso daqui, certo? Ele vai empurrar. Só que o dínamo dessa força é Júpiter, que é dos valores espirituais, que são os princípios do homem, da verdadeira sabedoria. Então, imagina se eu pego esses três, Mercúrio, Vênus e Marte, e esse Marte realiza com essa força bem canalizada. Maravilhoso. Aí, exatamente, só que a gente vai fazer isso no nível micro, mas um fazendo aqui, outro fazendo aqui, a gente forma uma egrégora para que a nossa próxima lunação seja um pouco melhor. Sim, eu também acredito nisso, que vai depender um pouco de cada um. E aí, e também me perguntam, né, essa coisa de quando é que nós vamos sair dessa situação? Realmente, eu acredito que nós vamos começar a sair em maio, pouquinho, tá? Mas assim, nós vamos ter gente morrendo em outros estados, o vírus ainda vai estar por aí, quer dizer, sim. no aspecto geral do mundo, vamos dizer assim, vamos falar, eu acredito que até setembro. Ah, sim, algumas mudanças, mas o que até setembro que você está pensando? Essa mudança, essa mais calmaria em relação a esse vírus, tá? É isso que Mas eu eu estou falando. quero fazer festa junina, querida. Já convidei a família inteira. Eu falo no Brasil, eu vejo o Brasil antes melhorando do que setembro. Eu estou falando no aspecto mundial, né? Porque tem outros países que estão sofrendo. Então ainda vai estar perturbando um pouco esse vírus por outros lados, por outros caminhos. Mas você vai fazer sua festa, não vai? Eu vou estar lá. Ah, lógico. Com certeza. Eu quero E você não viu que o Brasil vai sair disso quando, você acha? Julho. não, eu tô mais otimista para Dia de São João. São João, antes da festa junina, Pode ser. Por aí, é por aí. Porque, na verdade, é o seguinte, se a gente considerar que dia 1º de dezembro a gente vai ter, assim, aquela coisa de planetas retrógrados, vai para frente, vai para trás, não sabe se vai para frente, vai para trás, enfim. No começo de dezembro, nós vamos ter Júpiter e Saturno, já vou traduzir o que significa isso, entrando em Aquário, que são os valores da era de Aquários, tal, papapá. Porque agora, Saturno entrou, mas ele vai voltar para Capricórnio e depois ele vai de novo. Então, o que eles significam? Os dois, eles são o símbolo da Terra, que é o símbolo dessa cruz, só que o Júpiter com uma pontinha conectando para o divino e o Saturno com uma pontinha conectando com o terreno. Então, eu tenho que conectar a minha espiritualidade para viver a minha verdade. E o Saturno, o pessoal fala que é cobrança, que é limitação, que dói, mas na verdade o quê? Ele é a verdade. Então, a verdade, ele é também do tempo, por quê? Ao longo do tempo, eu vou descobrindo a minha verdade, eu vou
desvelando esta verdade, para eu poder me conectar com esse divino. Então, é para a gente despertar a alma. Só que o problema é que a gente está na matéria, né, Benzinho? E a matéria tem os desejos, o ego. Então, esse vírus veio para tirar a gente da matéria, para a gente se espiritualizar. Tem que chacoalhar o povo, falar, tá na hora de você meditar, tá na hora de você acreditar em algo, tá na hora de você se conectar com o ser superior. Não importa Mas qual. o corpo físico não quer isso. A alma quer. O corpo físico não quer. Eu sei, mas é uma evolução da nossa alma. Nós precisamos crescer, evoluir, né? Ter um outro caminho, ser mais solidário, entender que a gente tem que amar o outro como a nós, entendeu? Como a si mesmo. Essa coisa aí. É por aí o caminho. E muita gente Sim. que hoje acho que está mudando muito, porque vai saber que vai chegar lá, vai ficar doente, não vai ter um aparelhinho para salvar, por mais dinheiro que tenha, entendeu? É isso, é o limite. E aí? O que adianta o dinheiro? E o compartilhar, e o competir da era de peixes e o compartilhar da era de aquários. A gente falou isso um pouco no programa, você lembra? O melhor era de aquários, você compartilha. Então, como a Priscila falou aqui, né, de ser, na verdade, a meta do ser humano é conheça-te a ti mesmo, né? Eu acho que se a gente tivesse que reduzir a filosofia numa frase, ia ser só essa. A gente conheça-te a ti mesmo, que aí você conhece a divindade, porque nós somos parte de Deus, ok. Mas o problema é que quando a gente está com os problemas daqui do dia a dia, a gente não vai enxergar esse tipo de coisa. Ok? Porque a gente precisa pagar aluguel, precisa comprar comida, porque a pobreza está aí, e o vírus veio trazer essa lupa, para todo mundo enxergar essa pobreza, esse problema de saúde, problema da educação, enfim, os problemas, né? Eles ficaram grandes agora, entendeu? Mas a gente vai ter força para superar isso. Agora vamos falar um pouquinho de Brasília. Vamos, que também Você viu alguma coisa, alguma doença do Bolsonaro, algum problema que ele vai ter? Sim. Aliás, eu tenho um vídeo, acho que no meu canal, eu não lembro, eu fiz acho que 1 ou 2 sobre ele, que eu via um corte em alguma coisa em novembro do ano passado, eu vi alguma coisa que cortava o Bolsonaro, era um corte, como se fosse uma doença. Eu tenho visto desde o outro ano, desde novembro, eu vejo que ele vem sendo, mas pode ser que seja agora, vai ser agora, né? Na verdade, assim, quando eu pego o mapa de ingresso desse ano novo astrológico aqui, e aí eu pego o mapa do Brasil, que eu considero o Brasil como ascendente em peixes e não em aquário, então o Brasil, 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 54 minutos, eu vejo o seguinte, eu vejo Netuno, que é desses de doença, essas coisas todas, mas também de espiritualidade, pegando uma oposição no mapa do Brasil. E isso significa o quê? O Sol do mapa do Brasil é o seu dirigente. E Netuno pode ser tanto assim algumas ilusões. Claro que tem gente que vai falar que ele vive no mundo das ilusões sempre, mas eu estou falando de um aspecto específico deste ano novo astrológico que coincide com o aniversário do Bolsonaro também. E essas ilusões pode ser assim, queda de vitalidade, algum tipo de doença, ou então o cara fica perdido com as ilusões, não sabe se olha para um, se olha para outro, até porque quando ele ganhou, eu fiz aquele mapa astral que eu fiquei horrorizada com a quantidade de inimigos que o cara tem, né? Mas tudo bem. Eu falei disso, que ele tinha que fazer uma limpeza ali, ó, desde o ano passado. E ainda tem que limpar um pouco. Aliás, é política, né? Infelizmente. Destruem. Destruem. A gente está vivendo destruem. O pessoal quer que o mundo seja todo bonitinho. Mas não dá para ser um mundo bonitinho quando a gente está vivendo esta carta. O raio divino está vindo aqui cortando a gente. Ó, o pessoal caindo. Esse daqui já tomou uma tijolada na cabeça. E esse caiu aqui para ajudar esse. Mas as bases continuam. Isso que é importante. Então, se a gente ficar vendo aqui, a gente vai continuar brigando. Uma briga que não leva a nada, só tira energia. Então, eu vejo que ele vai ter, sim, algum problema.
E ele tem que se cuidar muito, né? Tem que ter jogo de cintura, o bastante para superar ainda umas coisas que virão aí, nessa política toda, né? É, o desemprego, hein, minha filha? Esse desemprego, né, das pessoas, infelizmente a gente vai ter muito desemprego, eu vejo que as pessoas vão ter que se reinventar, né? Buscar Mas é curso. fácil falar reinventar, né? É É, fácil. Porque tem um monte de gente que está lá tentando um monte de coisa e não com menos dinheiro circulando, tem menos gente ganhando. mas vai ter menos, vai ser mais trabalhoso, vamos dizer. Nós vamos ter que trabalhar mais, entendeu? Nós vamos ter que buscar mais trabalho, outras alternativas. Todo mundo vai ter que buscar, na verdade, mais trabalho, mais outras alternativas, entendeu? Para poder mudar um pouco a situação. Esse ano. Na verdade, assim. Oi? O que foi? Fala aí. Nesse ano? Realmente, eu não vi muitas coisas em melhoria econômica, eu vi um pouco, mas não aquilo tudo que a gente está esperando. Acredito que para 2021 vai ser bem melhor. Aí a gente vai falar de Urano. Urano é o planeta que foi descoberto na época da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Não é à toa que estamos no ciclo de Saturno e que o ciclo de Saturno anterior estava rolando a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 89. Então, esse Urano, ele tem aquela coisa... o pessoal fala que ele rompe com tudo, eles são os acontecimentos inesperados, mas esse é o efeito. Qual que é a causa do Urano? É a alma que ela pede por sabedoria. Ela tem aquela energia latente de querer emergir, aquele despertar espiritual, e ela tá lá querendo sair e não consegue. Então acontece o quê? Você já viu aquelas pessoas que dá um acidente de carro, a pessoa fica 3 meses na cama, de repente ela muda tudo. Arruma namorado, casa, muda de trabalho, muda de cidade. Muda, a vida muda. É o que vai acontecer com a gente, eu espero. Para todo mundo. Isabela, estamos no ciclo de Saturno que começou em 2017 e dura 36 anos, vai acho que até 2052. Acho que no meu canal do YouTube eu falo isso no Ano Novo Astrológico de 2017. Vê lá. Bom, esse Urano, então é o seguinte, imagine você ter um potencial absurdo, a vida inteira você aprendeu a cavalgar, fez equitação, não sei o quê. Aí precisa de alguma coisa que não tem carro e precisa de alguém para ir a cavalo. Você vai fazer o quê? Eu vou. Porque eu tenho esse potencial, eu tenho essa energia. É diferente de mim, que eu não sei nem como se sobe num cavalo, né? E aí, se você negligencia isso, vai acontecer alguma coisa para que essa energia seja usada, para que você, através da experiência física, né, no físico mesmo, você consiga ter essa experiência que é boa para a alma, não é boa para o ego, porque o ego quer a inércia, quer a preguiça. Porque para o corpo, quanto mais ele se mantém inerte, mais legal para ele é, né? A gente sabe disso, quando a gente fica maratonando Netflix. E aí você faz o quê? O Urano quer que a gente se liberte dessa escravidão da matéria. Na verdade, toda essa grande conjunção, que o auge dela foi no Ano Novo Astrológico, ela está se desfazendo, e aí no começo de dezembro, o Saturno e Júpiter estão indo para Aquário, indo embora, deixando só o Plutãozinho lá, que vai ficar lá ainda mais um pouco, já explodiu um Krakatoa, então, né? Então deixa ele lá. E que é justamente essa coisa do espiritual, de você conectar o espiritual na experiência material, do físico, justamente os valores de Júpiter na experiência na matéria, que o Saturno cobra que a gente tenha essa experiência para a gente poder fazer o nosso desenvolvimento e descobrir a nossa verdade. Pronto, Solange.
Mona Lisa está perguntando, vocês acham que ainda falta muito tempo para acabar essa pandemia? Eu falei, a total, eu acredito que em setembro. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de plasma que o pessoal falou é uma coisa que, para mim, acho que devia ter em tudo quanto era farmácia. Porque Não quando é? você tem uma tecnologia, você tem que espalhar ela para tudo quanto é lugar. Por que que a Claro que gente não sim. pode usar os nossos recursos físicos, materiais, para tudo isso? Para melhorar a vida das pessoas? Sabe o que eu Aí, fiquei pensando? Eu ah, fiquei pensando, desculpa, mas é assim, eles ficam importando máscara da China. Nós temos tanta costureira aqui, né? Confecções aqui. Por que não é feito aqui? não, Pensa. empresas que fazem isso, mas é justamente isso. As empresas notaram essa necessidade de usar a industrialização e não só esse capitalismo, porque o chinês começou fazendo ruim, imitação das coisas. Hoje ele faz tanto ruim como bom. Ele aprendeu a fazer. Só que o Brasil tem uma coisa: ele alimenta 1 bilhão de pessoas, ou até um pouco mais. Ele é autossuficiente nesse sentido. Então, mas poderíamos usar aqui os nossos, né, as nossas empresas, as nossas costureiras. Seria uma maneira de manter o emprego, o trabalho. Você está entendendo por que um destruing é necessário? Tô. E Eu aí, tô por vendo, que que você precisa de um militar no poder, com todas essas características de Capricórnio, que é todo esse rigor, não sei o quê? É porque é a vibração dessa quebra, dessa ruptura que a gente tem que fazer. sim. Olha, essa pandemia para você, pela astrologia, marca alguma coisa no mapa do Brasil, pelo menos? Dá Olha, principalmente nessa área de instituições, isso eu estou falando já há um ano, que essa área de instituições, seja o Congresso Nacional, seja o grupo de ministros, seja grupos de sindicato, participação do OMS, sei lá, todos esses grupos que trabalham junto com o governo federal, eles estão numa disputa, numa guerra, e o que não é verdadeiro, olha, é castelo de cartas, é Krakatoa em cima. sim. E aí, uma outra coisa que eu estava falando de Urano é assim: imagine esse. A gente ficou sem comprar, né? A Itália parou de fazer um monte de coisa. Imagine aquelas bolsas lindas e maravilhosas de Milão que não foram comercializadas. Será que as pessoas começaram a perceber um pouco sobre consumismo? Eu acredito que sim, viu? Eu queria tanto uma bolsinha da Chanel, mas agora eu nem penso mais. Estou brincando agora pro povo dar risada. Entendeu? O que, que adianta agora eu ter a minha bolsinha da Chanel? Não tem onde usar. Tá tudo fechado, não dá para sair. Só se eu ficar em casa com a minha bolsinha da Chanel. E para quê? Só para ter o prazer de ter. Então, e aí eu tenho que mostrar isso para o outro? Será que eu preciso mostrar isso para o outro? Claro Não, que belo é maravilhoso. Você mostrar uma Capela Sistina, você mostrar um Davi de Michelangelo, é realmente maravilhoso. Então, quando você for sair, mostra um Davi de Michelangelo, não é para ficar pelado, não é isso. Mostra alguma coisa que seja desse amor divino, não paixões resultantes desse carnal, entendeu? para que eu preciso disso? É tudo emprestado aqui, né? Quando acaba essa pandemia? Olha, vai começar a acabar na festa junina da Cláudia. Vai melhorar, Isso. né? Em maio o sol aparece, no meio de maio, as coisas já começam a mudar, gente. Tá? Então, eu vi assim, começam a mudar. Né, Claudinha? Sim. O que mais que tem? O Bolsonaro vai tirar o mandato dele? Não vi isso, peraí. Suzy, Eu quando o aeroporto que foi mais afetado, quando ele volta ao normal? O aeroporto, Bolsonaro, vamos ver. Bolsonaro primeiro, Cláudia? Não, fala do Bolsonaro. Na verdade, assim, eu vejo ele terminando o mandato dele, só que assim, é um perrengue atrás do outro. Eu não queria estar na pele desse cara. É, também. Eu não vi quando, mas eu vejo que ele vai ter, como eu falei, aquela ruptura, vai ser um problema de saúde, entendeu? Que ele poderá ficar afastado, pode ser isso, entende? E aí acontece que alguém substitui, alguém entra no lugar, mas vai ser um auê aquele. Mas aí ele volta.
É, vamos ter muitas brigas, muitas passeatas, muitas discussões, muito auê. Mas ele poderá não terminar, mas tem aqui por causa de doença. Isso que eu Sim, vejo. que é esse Netuno que eu falei. Mas Que por um acaso nós temos o Sol do Bolsonaro, que é a vitalidade dele, pegando o Plutão do Brasil. Então imagine o mundo dos infernos, o Senhor dos Infernos querendo transformação em cima da personalidade desse cara. não vai ter. Ele é uma energia muito forte, é uma energia de poder, é uma energia de transformação, e ela pode ser tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E a gente Sim. já viu de tudo nesse mundo, nesse Urano em Touro. Você lembra que a gente teve a greve dos caminhoneiros, que a gente teve um problema de abastecimento? Tivemos. Sim, então, Urano, assim, Touro, ele rege justamente essa parte da terra, o que planta, o que sai da terra que planta, assim, né? Então, são os nossos insumos. E não só os de comer, mas depois os cacarecos que a gente precisa para viver. Legal. E aí, quando o Urano chega e fala assim, nós temos que repensar a nossa forma de consumo. Então, isso é uma dica já desde 2018. Foi em 2018? Foi. É uma dica já desde 2018 para a gente repensar o nosso consumo. E agora que ele está fazendo umas muvucas aí com toda aquela grande conjunção, que deu aquele problema na Bolsa de Valores, que caiu a Bolsa para todo mundo, que foi quando eu fiquei sabendo daquele suicídio do cara lá que perdeu milhões e aí se matou. E é exatamente esse Urano, que até acho que 2024, uma coisa assim, ele vai estar nessa parte de Touro, que Tá. assim, Touro é um signo bem calmo, passivo, mas ele tem as quatro patas no chão, então ele anda com persistência. E como ele trata dessa parte dos nossos bens materiais, é para justamente a gente repensar tudo isso, nosso consumo. E não tem problema nenhum de você ter uma bolsa Chanel. Mas assim, você precisa disso? Qual que é a função disso na vida? Eu não preciso. Eu estava brincando. Eu nem Sim. ligo para isso, mas eu acho bonito. Mas para que eu vou ter? Não dá nem para sair, podem me roubar. Eu prefiro ser mais simples. Ser eu mesma. Então, é assim, não tem problema nenhum em você ter coisas. A Mas eu questão é a seguinte, elas vão ser úteis para quê na vida? Elas vão atingir o propósito divino? Ou elas, o pior, pela polaridade, você vai ficar disputando uma coisa com a outra pessoa para poder evoluir? eu prefiro adquirir mais sabedoria, mais conhecimento, poder ajudar as pessoas. Eu prefiro que a minha alma cresça, eu seja mais nobre, mais, sabe, mais espiritualizada. Eu prefiro. Eu não sou, Mas eu sabe não. qual Eu acho que eu tendo básico na vida me basta. Eu estava realmente brincando quando você falou de bolsa, eu aproveitei para falar da Chanel, mas sim. é detalhe. Mas sabe qual é uma boa forma de você aprender isso pela polaridade? Comprar bolsa em 24 vezes no seu cartão de crédito, aí você fica numa ciranda financeira para você trabalhar, conseguir dinheiro para pagar isso, para mostrar isso daí, e a partir daí você tem um aprendizado. Então, a lei, ela é usada de todas as formas. De todas as formas, a lei vai dar um jeito de você aprender. E essa é uma das formas. O importante não é ter, é ser. E principalmente nesse momento, você tem que ser e não ter. Claro que a gente quer ter um carrinho, quer ter uma casa. Tudo bem, dentro do necessário. Para quê? É tudo emprestado, né? Nós vamos deixar tudo aí mesmo. Tudo emprestado. Tua casa, teu. Esse Urano que eu estava falando, ele tem uma pequena diferença em relação ao Netuno, que esse Urano é o que está pegando essas coisas aí, deu essa ruptura na Bolsa de Valores, é o seguinte, não é à toa que ele rege a astrologia. O Urano, ele fala da visão mental, a sua previsão e a sua intuição. E Netuno, que é o senhor dos mares, o rei dos mares, Poseidon, Netuno, ele fala do pensamento e daquela parte cérebro espinhal.
Então, a diferença de você ter ilusões com Netuno e você ter intuições com Urano. Então, esse Urano, se eu posso falar uma das dicas que tudo isso, principalmente essas coisas, esses eventos decorrentes da Bolsa de Valores pode falar, é para você prestar mais atenção na intuição e pensar, porque o ser humano, ele pensa, o animal, ele não pensa, o animal, ele pensa só um pouquinho, um macaco que aprendeu a comunicar com você com libras, é um cachorrinho que faz alguma coisinha, o pensamento dele é desse tamaninho e o nosso pensamento é grande. Então é exatamente isso que a gente precisa trabalhar. Precisamos adquirir a sensibilidade dos animais. Sim. Emília, se eu for compartilhar tudo, as coisas com todos, realmente eu não preciso ter metade das coisas que a gente tem. Então, você falou de Urano, você falou quando que vai entrar o Urano que você falou, na verdade? Já entrou? Não, entrou desde o ano passado. Em 2018 ele deu uma prévia e depois em 2019 ele já entrou quebrando com tudo. Estão perguntando, temos que confiar no potencial do nosso país? Vamos conseguir sair dessa? Bom, eu acredito que toda vez que a gente confia e a gente acredita, a gente coloca fé, a gente está colocando uma energia, né? Nós temos que ser positivos, trabalhar positivamente, acreditar. O Brasil é o coração, gente. O Brasil é o país que vai... A pátria da Avatara. Sim, o Brasil vai acolher o mundo, prestem atenção. Nós somos um país abençoado. Eu ainda acredito no meu país, sabe? E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa. E não é da noite para o dia. É um processo um pouquinho mais lento de aprendizagem, mas nós vamos conseguir sair, sabe? Eu tenho certeza que... E se a gente não saiu no amor, é no rigor, né, bem? É no rigor, exatamente. Entendeu? E assim, né, prestar atenção, porque sabe o que eu vi? Eu vi mais coisas infelizmente, eu não queria falar. Eu acho que eles deviam criar uma vacina para nós, antiviral, né? Não só desse vírus, mas de outros, porque a gente tem a dengue, né? Tá aí, ó, mata mais do que... Então, é uma preocupação. Nós temos que cuidar, não deixar a água para criar dengue, o mosquito da dengue. Nós precisamos ser mais civilizados, cuidar dessas coisas, entendeu? Também. Mas, assim, às vezes o homem não tem essa consciência. Nós temos que ter mais fé, acreditar, sabe? E colocar coisa positiva mesmo. Não vamos esperar tudo de maravilhoso, porque não vai ser assim. Não passe de mágica. Vai ser um trabalho dia a dia, acreditar, batalhar, estudar, renovar, inovar, sabe? É por aí. O problema é que a gente espera o outro e a gente não quer ser protagonista. Isso. E aí, cada dia que a gente vai fazer com aquela síndrome de vira-lata, que a gente tem que mudar esse arquétipo do brasileiro. Tem. Nós temos que... aquela coisa muito afável, muito amistosa, né? E tanto é que, assim, o mapa do Brasil, o brasileiro, às vezes, fica muito na ilusão das coisas. Ele não... Você pega um brasileiro e um alemão, você vê a diretriz de pensamento é muito, muito gritante. E tem aquela coisa daquele povo totalmente expansivo, que você tem que aproveitar isso. Só que, assim, a parte que mais pega aqui no Brasil é o Saturno na casa 3. Educação de base. Se não tiver educação de base, tudo que a gente faz não adianta nada. Também partes de uma mídia que seja, uma imprensa que seja verdadeira. Lembra que eu falei que Saturno trabalha com a verdade? E também comunicação, as estradas, infraestrutura. E a infraestrutura de estradas de ferro, de ferrovia, a gente viu o quanto que isso é defasado. E é exatamente isso que ia dar essa estruturação para o Brasil. Sim. Estão perguntando se a gente vai sair... alguém perguntou aqui dessa quarentena e vamos voltar às atividades. Vamos, eu vejo que sim. Mas vamos voltar para o mundo de uma forma um pouco diferente, eu diria mais amadurecido, sabe? Mais consciente.
Eu estava falando que eu vejo esse retorno nosso, um processo assim um pouco lento, mas é uma coisa que vai nós vamos amadurecer, né? Nós vamos ser diferentes. Nós nunca mais vamos ser iguais, gente. Nós estamos vivendo um amadurecimento. Olha, Mas não é cor-de-rosa, né? Avisa o povo que isso não é cor-de-rosa. E o cinza? Não é fácil, não. O buraco é mais embaixo, eu diria. Sabe? Ele está falando assim, nós devemos continuar isolamento? Olha, eu vejo que sim, nós devemos continuar. Eu acredito que nesse momento em que nós estamos no pico desse vírus aí, eu diria que sim, né? É óbvio, eu acho que quem pode sair trabalhar deve estar fazendo. Eu, por exemplo, sou do risco, sou idosa, tenho pré-diabetes aí, entendeu? Eu não posso ficar indo para tudo que é lado, me expondo, mas eu volto a trabalhar. Eu estou trabalhando, mas eu não vou ficar toda hora, então eu tenho que ter consciência, né? Tomar conta de mim e dos outros também, é por aí. Mas eu também não gosto de isolamento, eu gostaria que acabasse, mas não dá para acabar agora, dia 22. Eu já até não sei como, porque nós estamos aí no pico. Se mandar todo mundo para a rua, vai muita gente ficar infectado, não dá. Você acha isso também, Cláudia? Eu acho que o isolamento vertical, ele causa menos estrago. Sim, no qual você pode, alguém vai trabalhar, o outro fica ali, eu diria que sim. Nós não podemos ficar com nossas empresas fechadas. O povo precisa voltar a trabalhar. E eu acredito não, até porque aí os problemas de pânico, suicídio, o cara que vai te matar por causa de um saco de arroz, porque a pirâmide de Maslow é muito simples. A base da pirâmide de Maslow, ela tem que ser atendida. Senão, o cara vai brigar por um saco de arroz. Sim, eu acho que nós temos que sair do isolamento, pouco a pouco. Esse grupo sai, aquele sai, como você falou, no vertical, entendeu? Mas com consciência, sabe? Não é soltar. Então, mas a gente não estava falando de se viver a verdade? E o Plutão com esse Júpiter, uma das coisas que ele fala é de trabalhar os ideais. Então, os ideais da nova era têm que ser trabalhados. E, às vezes, você coloca isso em polaridade. E esse atrito dessa polaridade gera esse crescimento. Esse atrito pode ser uma coisa que a galera sai na porrada. Mas se eu puder entender que, assim, você tem uma ideia e eu tenho outra diferente, a gente tem a tese, antítese e síntese, como diria Hegel. E aí a gente tem um crescimento de uma nova ideia que se muda. Isso mesmo, é por aí. Não dá para fazer uma coisa, todo mundo vai para a rua. Não, não pode. Perguntaram desse ministro da Educação. Quanto tempo a gente tem? Você sabe, Cláudia? A Fátima falou esses dias, agora deve ter uns 10 minutos. É o seguinte, se entrou ministro, se saiu ministro, se o Bolsonaro falou besteira, falou coisa que presta, isso é completamente irrelevante. Porque eu não posso olhar o micro. Se eu fosse a psicóloga do Bolsonaro, eu poderia falar alguma coisa para ele. Mas acontece que, como eu vejo isso como um chefe de Estado, como uma nação de 200 milhões de pessoas, se entra um, se entra outro, o que eu sei é o seguinte: há um ninho de cobra, há uma disputa de poder, há uma grande instabilidade, não importa se é Dória, se é Mandetta, se é esse cara aí novo aí, Nelson, não sei das quantas. Isso é completamente irrelevante se a gente está numa visão espiritual. Se eu quero arrumar treta no Facebook, aí eu tenho que ficar olhando, porque aí isso realmente é importante para mim. Então, eu pediria que as pessoas pudessem olhar de cima, olhar de uma ideia mais macro, sem ficar naquela briga se é rosa ou se é azul. Que isso realmente não leva a nada, e como a gente está precisando mudar o nosso degrau evolucional, é um exercício importante que a gente possa fazer. Também penso assim, não importa quem é o ministro, não importa se ele é rosa ou azul, o importante é que ele trace as metas necessárias nesse momento para curar, tá? Para acabar com esse problema, é isso que importa, não é verdade? Que não é só meu, é de todo mundo, isso que importa. Não importa se é o Mandetta, se é o outro, nem sei o nome do novo, é isso, nós temos que tomar essa consciência mesmo, como você falou. Agora, vou mostrar um livro que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Fala. Não é As 48 Leis do Poder, de Robert Greene.
Fala tudo disso. As 48 leis do poder, sim, ele fala o que você pode usar para você ter o poder. Então, por exemplo, você chama a atenção, mesmo que de uma forma negativa, é bom. Aí depois você banca o amigo do cara, mas depois passa ele para trás. Você tem que aprender a manter as pessoas dependentes de você. Ou então você dá uma alienada nelas aqui ou ali. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Então, quanto mais inacessível for, mais as pessoas vão me idolatrar e vão me enaltecer. Enfim, e várias articulações, que inclusive ele dá exemplos de verdade mesmo que aconteceu, para mostrar essas leis em atuação. E Sim. quando a gente estuda esse mundo doido que a gente está, a gente vê muito disso. Então, Arte da Guerra e as 48 Leis do Poder, existem muitas táticas, muitas estratégias que os chefes de Estado estão fazendo agora, só que ao invés de ser no âmbito de uma guerra, de um que fica com arminha atirando no outro, é no ambiente político. Entendi. Então, é bem diferente isso. Diferente. É uma coisa legal para a gente pensar. Sim. Cláudia, eu acho que está chegando ao fim o nosso tempo aqui. Vamos encerrar aqui? Considerações finais. Eu gostaria de agradecer as pessoas que vieram, eu gostaria que elas, a partir de agora, pensassem mais, sabe? Se fossem mais solidárias, sabe? Pensar no outro, olhar o outro antes de pensar só em si, enfim. Vamos partir para uma mudança. E você quer falar alguma coisa, Cláudia? Se o pessoal está precisando de um pouco de humor, entra lá no YouTube, Cláudia Bocchilli, e vê lá os signos da quarentena. Eu fiz uma piada boa lá, um vídeo lá, e depois vou colocar mais umas outras coisas. E se quiser perguntar alguma coisa, fala comigo no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Certo. Bom, ele já sabe. Ter mais empatia com o outro. Meire, você falou tudo. A questão é que a gente não é empático. Ou então a gente é empático na dor. Eu estou passando fome, você está passando fome também, então vamos passar fome junta. Ok. Mas quando eu consigo um prato de comida, eu chuto você, não quero saber mais e vou comer sozinha. Não, eu tenho que agradecer aquele que me deu o prato de comida. É esse o erro do humano. A gente não pode cuspir no prato que come. Olha aí, ó. Não é verdade? Você tem que agradecer. Totalmente. A lei do retorno. Você chuta, ajudou, você vai receber isso de volta. Olha, eu espero que todos tenham adorado. Tem gente dizendo que adorou e eu fico muito feliz. Obrigada, viu, Claudinha? A gente Obrigada vai coisas por aí. Beijo, gente. Um grande beijo a todos. Olha, tá todo mundo aí. Até minha prima entrou. Viu? Tchau, muito obrigada a todos. Tchau, Claudinha. Tchau. Beijo, Flor. Beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Nós vamos voltar, tá bom? Nós voltaremos com mais novidades por aí. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Muita luz nesse caminho de vocês. Que todas as portas da sua vida se abram, porque vocês merecem, tá? Muita luz a todos. Obrigada.